acompanha a humanidade desde os seus primeiros passos na jornada evolutiva. Silencioso e muitas vezes disfarçado de virtude, ele se infiltra nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes, alimentando a ilusão da superioridade, da vaidade e do poder. Sob sua influência, o ser humano passa a enxergar a si mesmo como maior do que realmente é, esquecendo-se de sua condição de espírito em aprendizado. Segundo a visão espírita, o orgulho é uma das mais profundas chagas morais da humanidade. Ele está na raiz de inúmeros sofrimentos, conflitos e desequilíbrios que afetam indivíduos, famílias, sociedades e nações inteiras. Quando o orgulho domina o coração, a humildade se afasta. A fraternidade dá lugar à competição. O perdão cede espaço ao ressentimento. E a verdade torna-se refém dos interesses pessoais. Allan Kardec, ao estudar os ensinamentos dos espíritos, identificou o orgulho e o egoísmo como os grandes obstáculos ao progresso moral da Terra. Enquanto essas imperfeições persistirem, a paz verdadeira continuará distante do mundo e de nós mesmos. Mas a doutrina espírita também nos oferece esperança. O orgulho não é uma condenação eterna, é uma enfermidade da alma que pode ser curada pelo autoconhecimento, pela caridade, pela humildade e pelo esforço sincero de transformação interior. Cada desafio da vida, cada decepção, cada experiência de dor ou aprendizado pode tornar-se uma oportunidade para que o espírito reconheça suas limitações e desenvolva virtudes mais elevadas. Nesta reflexão, vamos compreender como o orgulho se manifesta em nossas vidas, quais são suas consequências espirituais e de que forma podemos iniciar o caminho de sua superação, avançando em direção à verdadeira grandeza, aquela que nasce da humildade, do amor e da consciência de nossa filiação divina. Porque somente quando o orgulho se cala, a luz do Espírito pode falar. Rapidamente aqui uma definição, ainda teórica, né? Até mesmo para que a gente possa diferenciar esses dois sentimentos, né? O orgulho é uma espécie de supervalorização do meu ego, né? É esse conceito demasiadamente elevado que fazemos de nós mesmos. Então nós nos colocamos nessa posição de superioridade diante do outro. Às vezes numa postura de subjugação, de humilhação, né? De condenação daqueles que estão ao meu lado. Enquanto que o egoísmo, apesar de caminhar junto com o orgulho, já é um sentimento que demonstra o culto que eu faço do meu ego, a autoadoração, né? É o culto do Deus ego. Quando eu me coloco naquela postura em que eu quero que tudo fique gravitando em torno de mim, esse é o egoísmo. Sentimentos que andam juntos. E que é difícil de falar de sentimentos no âmbito da teoria. Porque aqui nós estamos falando de algo que acontece nas profundezas da nossa alma. Daquele processo que nós já comentamos aqui, que se desencadeia no nosso espírito a partir das nossas emanações mentais. Essa cascata de eventos que acontecem de forma involuntária. Onde os nossos pensamentos, já dizia Emmanuel, né, cria a vida que procuramos e, portanto, vai formando em torno de mim a minha
a minha atmosfera mental e que determina a minha vida, determina as minhas relações, determina os meus destinos, as minhas sintonias. Mas que tudo isso, como disse Emmanuel, é moldado a partir dos sentimentos. Então, o sentimento é sempre o molde do meu pensamento, que por sua vez é criador de vida. Olha como esse papo é sério, né? Então, quando a gente busca o sentimento do orgulho, qual é a matriz energética que esse sentimento promove a partir das ondas mentais que são emanadas da criatura orgulhosa? Qual o teor do seu campo mental? Que tipo de assimilações, que tipo de vida que está sendo produzida e criada a partir da moldura do sentimento do orgulho? E é um tema tão grave para a nossa vida e ao mesmo tempo tão atual, que não é por outro motivo que Kardec, na compilação do Livro dos Espíritos, deixa como última pergunta a questão 1018. Ele pergunta se o reino do bem terá lugar um dia na Terra. E olha o que os Espíritos respondem. Talvez aqui essa resposta esteja dividida em duas partes. A primeira parte, eles dizem respeito às pessoas que habitam o planeta. Então ele dirá aos Espíritos que o reino do bem, ou seja, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. E lá no final da pergunta ele diz, mas os maus só deixarão a Terra quando dela forem banidas o orgulho e o egoísmo. Olha os dois danadinhos aí de novo. Olha a dupla. Funcionando como uma espécie de barreira para que o reino do bem possa avançar. Fazendo uma analogia, vocês já viram na previsão meteorológica, quando a pessoa está apresentando ali a previsão do tempo e fala que há uma massa de ar seco densa em determinada região que impede que uma frente fria possa alcançar aquela região e promover a chuva, né? Então ali fica um tempo árido por muito tempo, porque há ali um bloqueio, uma massa de ar. O orgulho é mais ou menos isso. O orgulho é esse bloqueio que impede que o reino do bem possa ser instaurado. Mas os espíritos falam dos habitantes. Eles condicionam a instauração do reino do bem aos habitantes da Terra. Quem são os habitantes da Terra? Somos nós. Somos cada um de nós. Então é preciso fazer essa analogia e trazer essa reflexão para a nossa intimidade. Esse processo de autoconhecimento, né? Também está lá no Livro dos Espíritos, né? Já dizia um profeta da antiguidade, conheça a ti mesmo. E de que forma nós estamos vivendo essa dinâmica do desbloqueio dos nossos corações com essa barreira impeditiva do bem chamada orgulho? É preciso que a gente traga para nós mesmos, afinal de contas, nesse processo de regeneração do planeta, o primeiro território que precisa ser regenerado é o território dos nossos corações. São os habitantes da Terra que promoverão, nessa comunhão de consciências e de corações e de sentimentos, a regeneração planetária. Por isso é preciso fazer essa autorreflexão. Como que eu estou posicionado e trabalhando nessa luta com relação ao sentimento do orgulho? Aí alguém pode falar, mas eu não consigo identificar o orgulho. Como é que ele se expressa, né? Como eu posso fazer essa reflexão interior, muito pessoal, muito íntima? Porque eu não consigo identificar em mim. Acontece que o orgulho, ele deixa rastros. Ele deixa descendentes.
Ele se torna um sentimento danoso e prejudicial justamente porque possui muitos tentáculos e se ramifica muito facilmente em nossos espíritos. Ele vai se alastrando, assumindo muitas formas. Se a gente comparar o orgulho a uma erva daninha, aí a gente vai trazer um conceito, né, Marcelo, lá da nossa área, a gente conversa tanto sobre isso, né? Então vamos aproveitar esses símbolos e fazer essa comparação como se o orgulho fosse uma erva daninha, porque Jesus também fez essa comparação, né? Quando nos falava por parábola, vocês vão lembrar que Jesus falou da parábola do semeador. E um dos terrenos que Jesus se refere, inapto para o desenvolvimento da boa semente, aqui a semente está representando as verdades divinas, é justamente quando o semeador lança sua semente em meio aos espinheiros. E o espinheiro está aqui representando o orgulho e o egoísmo. Pois bem, o espinheiro, essa terminologia utilizada para as ervas daninhas que impede o desenvolvimento da boa semente, o potencial de dano de uma erva daninha, ela se refere por duas características básicas. A primeira dela é a sua capacidade de adaptação, a sua adaptabilidade. Uma erva daninha agressiva, ela é capaz de se desenvolver em todos os tipos de terreno, em todos os tipos de condição. Assim também é o orgulho. É um sentimento que também ganha força em todos os tipos de coração. Mas há uma segunda característica que torna as ervas daninhas muito danosas. A sua capacidade de deixar descendentes e de se multiplicar. Existem espécies de plantas daninhas que um indivíduo é capaz de deixar centenas de milhares de sementes. Às vezes você vai lá e elimina aquela planta, aquele indivíduo, mas ela já deixou, já se multiplicou através das sementes que já foram disseminadas no meio. Assim também é o orgulho. É um sentimento que se multiplica, que se alastra muito facilmente dentro de nós. E se a gente não identifica o orgulho, nós podemos, às vezes, identificar os filhos do orgulho. As sementinhas que deixam em nós. Para citar apenas algumas delas. A soberba, a vaidade, a presunção, a arrogância, a prepotência, o fanatismo, o perfeccionismo, a teimosia, a revolta, o ciúme, a inveja, o preconceito e por aí vai. Alguém se identificou com algum? É um exercício que nos leva a um sentimento de depressão. Mas é preciso fazer esse autoexame. É urgente encontrarmos em nós os filhos do orgulho. É como entrar num quarto escuro que a gente tem na nossa casa, muito bagunçado. Primeira coisa que a gente tem que fazer é acender a luz. E aí a gente vê a bagunça. Depois é a faxina. Então, esses filhos do orgulho que a gente consegue identificar em nós, facilmente, são promotores de aflições, de perturbações em nossas vidas. Às vezes de forma muito sutil. E a gente não consegue vincular essas aflições a esse sentimento do orgulho e de seus filhos, que promovem em nós e nos tira a leveza e a simplicidade para a vida. Nos tira o ânimo para o trabalho.
nos tira a alegria de viver, tira de nós muitas vezes o tempo, a gente perde tempo em função desses vícios morais, esse recurso tão precioso. Porque o orgulho nos deixa nos traz muita condição para promover em nós a paz, nos coloca num patamar de muita exigência diante da vida. E é algo que reflete em todos os setores da nossa existência. Em todos os departamentos da nossa vida. O orgulho está ali sempre nos trazendo essas aflições, nos perturbando. A começar pelas vivências no campo da religiosidade. E Jesus já nos alertava com relação a isso, né? A gente vai lembrar das histórias de Jesus por tantas vezes que ele nos traz esse alerta. O quanto que a religião se perdeu nas suas missões, nos seus objetivos. Vocês lembram da parábola da figueira seca? Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, na verdade ele estava fazendo essa alusão, essa analogia com o sentimento religioso, que naquele tempo estava sob o poder do judaísmo. Então, quando ele aproxima-se, está ali viajando com seus discípulos, aproxima daquela árvore, à vista de longe uma árvore muito vultosa, repleta de folhas, mas ao chegar próximo da árvore, percebe que ela não tinha frutos. Ou seja, é o orgulho e o egoísmo simbolizado naquele indivíduo, naquela árvore, que acumulou apenas para si, mas não promoveu a sua principal missão de frutificar, de alimentar, de disseminar através das sementes. Então ele amaldiçoou essa árvore, dizendo: nunca mais ninguém coma frutos de ti. E a árvore seca. Portanto, toda a energia que tem essa missão, seja religiosa ou não, de levar as verdades divinas avante, mas que por algum motivo não cumpre com essa missão, é uma árvore que se secará um dia. E a gente tem que trazer essa reflexão para a nossa vida, para o âmbito religioso. Já que estamos aqui dentro de uma casa espírita que tem essa missão. Portanto, todos os trabalhadores de Jesus têm que trazer para si esse sentimento. Eu estou cumprindo com a minha missão? No trabalho da mediunidade, no trabalho da sopa, no trabalho do bazar, no trabalho da exposição, dos palestrantes. Imagina se eu chegasse aqui na busca de alimentar o meu ego. Eu venho aqui no portal porque no final da minha palestra eu recebo aplausos, eu recebo elogios, isso me satisfaz. É um trabalho que não prospera. Em algum momento é uma árvore que irá secar-se. Porque eu sou parte deste trabalho. Eu sou um simples tarefeiro. Esse trabalho é muito maior do que eu. Tem entidades invisíveis que estão promovendo este trabalho e observando. Se eu estou plenamente na direção da principal função, que é frutificar. Uma vez eu estava num congresso espírita e tinha um palestrante do qual eu admiro muito. O nome dele é Sérgio Lopes, palestrante do Sul. E ele estava ali fazendo a sua exposição, devia ter mais de 1.000 pessoas na plateia. E uma hora ele deixa ali uma fala muito muito contagiante, né? As pessoas começam a aplaudir. No meio da palestra, começam a aplaudir. E ele, curiosamente, ele tem uma atitude que ele começa a pedir mais aplausos. Ele faz assim, mais aplausos. E as pessoas batem, mais. Ele faz assim. Aquilo começou a ficar estranho, né? Ele, mais. Aí as pessoas começam a ficar constrangidas e ele diz: quanto mais vocês me aplaudem, mais infla o meu ego e a minha vaidade. Vocês são responsáveis pela queda de muitos expositores e trabalhadores do Espiritismo.
E aí ele dá uma lição de moral a todo mundo. Fica aquele constrangimento total. Porque era disso que ele falava. Portanto, quando estamos na tarefa cristã, religiosa, a gente precisa sempre nos perguntar: eu estou a serviço de quem? Eu estou a serviço dos meus interesses, das minhas vontades, dos meus desejos? Ou eu estou a serviço da causa? A causa deve estar em primeiro lugar. E aí a gente lembra daquela frase emblemática de João Batista, né? Aquele momento singular da vida de Jesus, quando Jesus vai ao encontro de João Batista. Ele é ali, então, a cerimônia do batismo nas águas do Jordão, que é a marca do início do período apostólico de Jesus. E à medida que Jesus vai aproximando, João Batista observa Jesus e diz para si mesmo: agora é preciso que eu diminua para que ele cresça. Veja, é um senso de posição, né? O que é mais importante? A causa deve estar em primeiro lugar, né? Então a gente precisa observar as nossas condutas na lida do dia a dia com as nossas tarefas na religião, no espiritismo. Porque às vezes eu chego aqui, proponho um trabalho, mas na verdade eu quero que aquele trabalho seja a expansão de mim mesmo. Então eu estou motivado enquanto todos estão seguindo as minhas diretrizes, enquanto as minhas ideias são acolhidas, enquanto estou na liderança daquele trabalho, até que chega uma pessoa nova, com ideias novas, e as minhas diretrizes já não são mais atendidas, eu vou me desestimulando ao trabalho, daí a pouco eu estou criticando aquela casa, dizendo: eu penso que aquela casa se perdeu, e agora eu estou decepcionado com o espiritismo. Isso é muito comum, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. E trazer a causa maior para o centro dos nossos pensamentos, das nossas decisões. É o que está estampado, expressado na lenda de Narciso, né? Esse personagem da mitologia grega, aquele jovem que certa vez entra em contato com a sua própria imagem no lago e a partir daí passa a adorar a sua imagem, né? Vivendo numa vida de contemplação e de admiração por si mesmo. É uma história que denominou um comportamento psicológico filho do orgulho, que é o narcisismo, que afeta também a nossa vida em todos os âmbitos, a começar pelos nossos relacionamentos. Porque muitos relacionamentos chegam ao fim pelo sentimento do narcisismo. Porque às vezes eu digo, eu amo aquela pessoa, mas na verdade eu amo aquilo que eu vejo de mim naquela pessoa. Aqueles pontos de contatos, aquelas semelhanças. Então eu me apaixono por pessoas que se pareçam comigo, que têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos. Aí no decorrer da relação, aquela pessoa começa a tomar outros caminhos, adotar ideias diferentes da minha, às vezes uma outra religião, outros hábitos, e eu vou pouco a pouco perdendo o encanto pela pessoa. E o relacionamento se chega ao fim. O amor se esfria, mas na verdade é porque eu não amava aquela pessoa. Eu amava o que eu via de mim naquela pessoa. Porque se de fato eu amasse a pessoa, aquele amor seria imperturbável. Eu a amaria a despeito das diferenças que naturalmente existem, porque é uma outra pessoa. Portanto, meus irmãos, é uma pergunta que deve ser feita a todo instante. Quem está no centro de nossas vidas? E resgatar aquele
aquela máxima de Jesus, quando ele resume todos os mandamentos divinos em um só, o mandamento do amor. Que tem duas cláusulas, onde a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. Eis o primeiro e o maior dos mandamentos. Ora, o que é amar a Deus de todo o coração? É preencher o coração com sentimentos divinos. E não dar espaço a outros sentimentos perturbadores. Isso é amar a Deus de todo o coração. É tornar-se pleno, é tornar-se cheio. É sair desse estado de divisão. Olha, eu quero amar a Deus, mas eu também não quero abrir mão do meu orgulho. Mas disse Jesus, não se pode amar a Deus e a Mamon. Servir a Deus e a Mamon. Aqui Mamon representando as coisas do mundo. Por isso, amar a Deus de todo o coração. Ora, Aurélio, mas se eu amar a Deus de todo o coração, não sobe espaço nem para amar a mim mesmo, nem ao próximo. Ah, mas por isso diz, Jesus traz a segunda cláusula da sua lei. O segundo é decorrente do primeiro. Amar ao próximo, como a si mesmo. Se eu amar a Deus de todo o coração, isso quer dizer que eu estou em processo de desenvolvimento dos valores e dos sentimentos divinos, que traz como consequência o amor ao próximo, na medida em que eu amo a mim mesmo. E ele finaliza, aqui está contido todas as leis e os profetas. E há diversos simbolismos nos evangelhos que vêm falar sobre isso. Porque é uma jornada. A gente vai perceber sempre que é um caminhar. Né? Trouxemos essa alegoria em outras conversas nossas, não sei se vocês vão lembrar, do caminho, né? Ou estamos no caminho, ou estamos à margem do caminho. Então é sobre esse caminho que Jesus está sempre nos falando. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é um destino, mas é o próprio caminho. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai trazer uma outra simbologia. É falar de sentimentos, a gente precisa falar no campo dos símbolos, né, das alegorias. Ele vai dizer que existe o primeiro Adão e o segundo Adão. O que Paulo quer dizer com isso? O primeiro Adão é aquele personagem bíblico, né? Que está lá no livro de Gênesis, que vem simbolizar o ponto de partida da humanidade. Esse é o simbolismo do Adão, personificado naquela figura. É o momento em que a criatura humana passou a ser dotada de discernimento, a capacidade de discernir, de pensar, de tomar decisões, de raciocinar. Esse é o simbolismo do Adão, o primeiro Adão. Mas há um segundo Adão, de acordo com Paulo, que nessa metáfora está simbolizado em Cristo, em Jesus. Então há o primeiro Adão e há um segundo Adão. O primeiro Adão é o ponto de partida. O segundo Adão é a nossa destinação, é a meta, é o objetivo. O primeiro Adão, existe uma marca que distingue esses dois extremos, né? O esboço e a obra acabada. E onde está essa marca? Qual que é que deixa essa ênfase de comportamento do primeiro Adão? É aquele personagem que dá as costas a Deus, que desobedece às diretrizes divinas e coloca no centro da sua decisão os seus desejos, os seus interesses. E por isso sofre as consequências. Afinal de contas, junto com o discernimento vem também o livre-arbítrio e vem a responsabilidade sobre os seus atos. Vem tudo no mesmo pacote. Então, a partir do momento que ele desobedece a um mandamento, a uma ordem divina, ele passa a ser dotado do sentimento da vergonha, da culpa. Se ver nu, né? É o simbolismo da vergonha. E ele se esconde. Então Deus passa a andar pelo jardim do Éden. Que é o jardim do Éden, a representação da nossa consciência. Chamando por Adão, Adão, onde estás?
Escutei a tua voz perambular pelo jardim, de vergonha me escondi. Então perceba esse movimento, né? E esse comportamento do primeiro Adão. E é interessante que a história vai reconfigurar essa cena e colocar o segundo Adão novamente no jardim, mas agora o Jardim das Oliveiras. E qual é a marca do segundo Adão? Nesse seu contato com Deus. Porque enquanto o primeiro Adão vira as costas para Deus, no Jardim do Éden, o segundo Adão no Jardim das Oliveiras, numa conversa muito íntima com Deus, diz: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele promove então esse movimento de voltar Deus para o centro dos seus interesses. Que a vontade divina possa sobrepor a minha vontade. Então é uma jornada, meus irmãos, do primeiro Adão ao segundo Adão. E aí o apóstolo Paulo finaliza dizendo que o primeiro Adão é alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Ou seja, a alma vivente é aquele que é levado, que é arrastado pela vida, que vive a vida de uma forma passiva. Enquanto que o segundo Adão é espírito vivificante. É um doador de vida. É alguém que tem vida abundante. E aí, trazendo este conceito lá para o Sermão do Monte agora. Veja por quantas vezes no Evangelho de Jesus a gente vai ver essa mesma trajetória. Porque no Sermão do Monte, Jesus também nos propõe essa jornada, vivenciando as diversas bem-aventuranças. Porque quando o apóstolo Paulo diz que o segundo Adão é espírito vivificante, Jesus traz como um patamar máximo das virtudes a bem-aventurança do pacificador. O que é o pacificador? Que tem como consequência adquirir o reino dos céus. Bem-aventurados o pacificador, porque dele é o reino dos céus. O pacificador é aquele que, uma vez passado por todas as virtudes, torna-se então um promotor da paz. Aquele espírito pelo qual essa paz, esse amor, as verdades são espargidas. Os promotores da paz. Mas dentro dessa viagem no Sermão do Monte, onde o cume é atingir esse patamar de ser o pacificador, qual é o primeiro degrau? A aquisição do sentimento da humildade, que é justamente o antídoto do orgulho. Olha como tudo se encadeia. É por isso que Jesus traz no primeiro degrau dessa nossa escalada, como se fosse um pré-requisito para todas as outras virtudes, o sentimento da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a mesma consequência no começo e no final. Portanto, adentrar ao reino dos céus tem essa senha, tem esse código, essa chave. Desenvolver em nós o sentimento da humildade, que é o antídoto do orgulho. Então, no conceito do dicionário, o que é humildade? Se a gente buscar lá. Humildade é ao contrário do orgulho. Sendo assim, se traçarmos aqui uma linha, pegarmos aqui um bastão imaginário. Se o orgulho está aqui, a humildade está desse lado? Não. A humildade está no meio. O que está na outra extremidade é a subserviência. Esse comportamento de se tornar servil, de se humilhar, de se rebaixar, de bajular, de negar os seus próprios atributos, que às vezes já o tem. Isso não é humildade. A humildade é o caminho do meio. Já dizia Buda, né? A virtude é sempre o caminho do meio, é o ponto de equilíbrio. Nem pesado para cá, nem pesado para cá. O equilíbrio. Essa é a virtude da humildade.
Nós não vamos perceber hora nenhuma Jesus numa atitude de subserviência. Quando perguntava a ele, tu és rei? Meu reino não é desse mundo. Não, eu não sou rei não, eu sou um coitadinho. Né? Não. Sim, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Certa feita, um discípulo o chama de mestre, né? Ele responde, me chamais de mestre, dizei bem, porque eu sou. Ora, eu sendo mestre vos lavei o pé, também deverás fazer isso com seus irmãos. Eu sou mestre, sim. As pegadinhas da gramática, né? Da língua portuguesa, né? A gente fala do orgulho bom e do orgulho ruim, né? Olha, eu tenho muito orgulho do meu filho que entrou na faculdade, que teve determinada conquista. Ah, então não pode ter esse tipo de orgulho? Não, isso é uma satisfação. Uma alegria por uma conquista, por uma vitória. E não tem nada de errado nisso. Desde que isso não esteja me envaidecendo, desde que isso não seja uma fonte alimentadora do meu orgulho ruim. Não tem nada de errado nisso. Tá tudo certo. E Sócrates tem uma história na sua biografia que vem ilustrar justamente sobre isso. Certa feita, um amigo de Sócrates, de nome Querofonte, ele foi se consultar no templo, no oráculo de Delfos. E ali naquela conversa, naquela consulta, ele pergunta ao oráculo, quem é o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo responde, o homem mais sábio da Grécia é Sócrates. Ele então retorna até Sócrates e vai apresentar essa resposta para ele. Sócrates então recebe aquela informação e fica indignado. Não concorda? Não. Eu não sou o homem mais sábio da Grécia. Sim, mas o oráculo diz, pois eu vou provar ao oráculo que eu não sou o homem mais sábio da Grécia. Então ele vai a campo, ele sai às ruas para coletar conteúdo, provas, para levar até o oráculo e mostrar para ele que ele não era o homem mais sábio da Grécia. E qual o método que ele adota? Ele vai dialogar com as pessoas. Um método que ele mesmo desenvolveu, a chamada maiêutica socrática, né? Ele vai ali dialogar com as pessoas e através do diálogo dessa metodologia, ele vai dando luz ao conhecimento, às ideias, às vezes às suas contradições também. Então ele conversa com os diversos expoentes da sociedade, conversa com os políticos, com os artistas, com os poetas, com os artesãos. E num primeiro momento ele vai percebendo que a sua tese está sendo comprovada. Afinal de contas, todas aquelas pessoas que ele conversava eram pessoas sábias. Porque tinham muito conhecimento no seu campo de atuação. Eram verdadeiros especialistas na sua área de atuação. Sabiam muito sobre aquilo. Mas à medida que ele vai se aprofundando no seu estudo, ele percebe uma outra questão. Que aquelas pessoas demonstravam uma presunção e traziam uma ideia que extrapolavam aquilo que elas conheciam. Que por conhecer muito sobre algo, acreditavam que conheciam muito sobre tudo. E aí faz ele compreender que aquelas pessoas não eram sábias. Porque o seu conceito de sabedoria é justamente conhecer aquilo que nós ignoramos. Tem até aquela frase que não é de Sócrates, mas é atribuída ao pensamento socrático, né? Que é, só sei que nada sei. Ou seja, para Sócrates o conceito de sabedoria é justamente quando temos a dimensão daquilo que não sabemos. E isso nos coloca na condição de eternos aprendizes. Isso é sabedoria. Até um símbolo de um físico chamado Marcelo Glaser, que ele diz que o nosso conhecimento está simbolizado numa ilha. E aquilo que nós desconhecemos é o oceano. Infinitamente maior do que aquela ilha. Acontece que à medida que nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, ou seja, que essa ilha vai se expandindo, as fronteiras dessa ilha, a área litorânea dessa ilha vai também aumentando em contato, o seu contato com o desconhecido. E aumentando a nossa percepção daquilo que nós desconhecemos.
Então veja, essa percepção de Sócrates faz todo sentido. Quanto mais nós desenvolvemos no campo moral e da intelectualidade, mais nós vamos tendo contato com aquilo que nós não sabemos. E isso é indício de sabedoria. Pois bem. E como é que o Emmanuel conceitua a humildade? Esse antídoto do orgulho. Está lá no livro Pensamento e Vida. Humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. E olha como Jesus foi audacioso no Sermão do Monte, quando ele traz esse conceito à tona. Porque naquele tempo Jesus falava aos fariseus. A casta mais orgulhosa da sociedade eram os fariseus. Aquele povo que não tinha uma ideia muito clara de vida futura, para eles aquilo não importava. Eles não navegavam no campo da espiritualidade. Então, para ele, Deus distribuía suas bênçãos através de bênçãos materiais. Então, o que era uma pessoa abençoada por Deus? Era uma pessoa que tinha saúde, longevidade, riqueza e prosperidade. E no sentido contrário, quem não o tinha era alguém amaldiçoado por Deus. Os enfermos, os doentes e os miseráveis eram amaldiçoados, portanto considerados imundos, marginalizados. E aí Jesus vem nos dizer que os detentores do reino de Deus são os pobres de espírito. A nos anunciar para sempre que o mais importante é ter a consciência que há um caminho muito maior a percorrer do que aquele que eu já percorri. Que há muito mais conhecimento a adquirir do que aquele que eu já o tenho. Que há muito mais sombras a serem iluminadas do que pontos de luz dentro de mim. Quem já se considera perfeito não está na busca de desenvolver virtudes. Isso é uma lógica. Aqui está esse simbolismo. Aqui está o simbolismo daquela frase: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. É a mesma mensagem. É a pureza da infância simbolizada naquelas crianças. Sabemos, espíritos velhos. Crianças estão ali numa roupagem, mas com espíritos velhos, repletos também dos seus orgulhos, mas naquele momento trazendo aquela pureza, porque ainda não desenvolveram naquela vida, não expressaram naquela vida ainda os filhos do orgulho. Crianças não têm vaidade. Olha uma criancinha, ela só quer cantar, ela só quer brincar. Solta uma criancinha como essa num parquinho. Primeira criança que ela encontrar, ela vai brincar. Ela não vai olhar para a cor da pele, ela não vai olhar para o gênero, ela não vai perguntar de qual religião você é. Isso aí nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Essas exigências, filhas do orgulho, vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Por isso Jesus compara a criança a essa alma pura, humilde. Porque o orgulho nos coloca nessa posição de peso para com a vida. É um fardo pesado. E aí Jesus nos faz o convite. Né? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Então, mais uma vez, meus irmãos, a brandura e a humildade, trazendo para nós essa leveza, esse ponto de partida, a despeito de todas as dificuldades da vida. O orgulho é esse fardo pesado. É esse elemento e sentimento em nossos espíritos que nos deixam estáticos diante da dinâmica da vida. Enquanto a humildade desbloqueia, nos coloca em movimento. Não nós em movimento, mas coloca a dinâmica do fluxo do amor em movimento dentro de mim. Esse fluxo do amor que já trouxemos em outras oportunidades, né? Na verdade, não nós trouxemos, Emmanuel propõe esse símbolo.
quando ele vai falar do amor, dizendo que o amor não é uma via de mão dupla, mas é um fluxo, é uma corrente que passa por nós. E aí todas as vezes nós trazemos esse símbolo para que aquele sentimento do qual estamos tratando, que a gente possa identificar dentro desse símbolo. Onde Deus é essa fonte inesgotável de amor. Só que a distribuição do amor, ela passa por cada um de nós. O que a gente precisa fazer é dar razão. É abrir as comportas para que esse amor possa seguir adiante. As comportas da caridade. E não represar em forma de egoísmo. É receber, valorizar pelo sentimento da gratidão e não represar com os nossos egoísmos e abrir as comportas da caridade para que possa seguir adiante. Pois bem, onde é que o orgulho está inserido nesse contexto? O orgulho são justamente as válvulas obliterativas que impedem que esse amor possa me alcançar. Esses canais de receptores do amor de Deus, diante do orgulho, eles estão obliterados, eles estão fechados. Portanto, a humildade é o sentimento que libera. É a alavanca libertadora. O orgulho faz barreiras. A humildade faz as pontes. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. É isso que Jesus está o tempo todo nos propondo. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não disse, conhecerei as verdades no plural. Porque se ele dissesse as verdades, a minha verdade serve à minha conveniência. Portanto, ele diz, conhecerei a verdade. E conhecer a verdade aciona em mim a alavanca libertadora, para me colocar em consonância com esse fluxo. É o que ele diz ao senador Públio Lentulus Cornélios, lá no livro Há 2000 anos. Aquele senador austero, presunçoso, orgulhoso, diante daquela luz radiante de Jesus. Quando Jesus começa a lhe trazer as mensagens, ele entende aquilo como uma lição de moral. E naquele diálogo, que na verdade era um diálogo mental, né? Jesus hipnotiza o senador. E dá-se-lhe um diálogo mental. Ele então tenta resgatar, acender de alguma forma o seu orgulho, dizendo, ou pensando, quem é esse homem que se sente aqui com a autoridade de trazer a mim lição de moral? Eu sou um senador de Roma. Então que Jesus, percebendo, né, esses fluxos mentais do orgulho daquele personagem, ele diz, senador, os seus poderes são bem fracos e as suas riquezas miseráveis. As magnificências dos Césares serão, cedo ou tarde, as desilusões transitórias da vida. Porque os sábios e os guerreiros um dia serão levados aos tribunais de justiça do meu Pai que está no céu. Ou seja, tudo isso que para você alimenta o seu orgulho é como um castelo de areia, um dia vai se desfazer. Vai ser corrompido. Não restará pedra sobre pedra. Mas ele ainda deixa uma advertência, dizendo a Públio, senador, encontras hoje um minuto glorioso para a redenção de toda a tua existência. Está, porém, no teu querer aproveitar agora ou daqui a alguns milênios. Quer dizer, aqui está uma oportunidade. Aqui está um convite de promover esse desbloqueio de uma vez por todas. De deixar cair a cortina da presunção, da prepotência, da arrogância, da vaidade. E liberar para que a ceia da vida passe por você e promova essa transformação. E te coloque no caminho da redenção. Mas o seu livre-arbítrio vai ser sempre preservado. Porque livre-arbítrio é lei. Então está no teu querer. Pode aproveitar agora. Ou aguardar milênios de sofrimento. A decisão é sua. Por isso, meus irmãos, esse é o convite que Jesus nos faz, a todo instante. O Evangelho de Jesus tem essa função nas nossas vidas.
injetar em nossas almas a vacina da humildade, para prevenir as chagas do orgulho, tão desastroso da nossa vida. E para isso, Jesus é sempre o nosso grande referencial. Por isso, finaliza Emmanuel, lá no seu capítulo que fala sobre humildade. Um minutinho, saiu da página aqui. Dirá Emmanuel: humildade não é servidão. É, sobretudo, independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe permanentemente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor, cada dia. Refletindo a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Que Jesus Cristo possa ser para nós, para sempre, esse grande referencial, esse modelo de vida, e nos trazer esses sentimentos libertadores, para que a gente possa, de uma vez por todas, nos conectar a esse eixo regulador e criador do universo. Muita paz a todos, um bom domingo e até a próxima. Hélio, obrigada, viu, pela palestra maravilhosa. E foi o momento certo de você fazer essa palestra sobre orgulho. Não tem dia, não tem hora nem horário. A gente tem que combater todos os momentos da nossa vida, né? O orgulho é uma chaga bem difícil mesmo de ser combatida, né? Mas que tem muitos filhos, você viu o tanto de filhos que tem? Então, quando a gente pega, você está no orgulho, né? É só fazer com alguma coisa que a gente fica triste, alguma coisa que fez com a gente, que a gente acha ruim, já está ali o orgulho, né? Eu deixar o melindre e tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E que é fácil, não é, mas é possível a gente mudar, melhorar, né? E o primeiro passo que eu acho é o autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer para a gente saber o que você quer para você, ter esses objetivos, né? E também, assim, você saber, você ter um livre-arbítrio, mas você ter responsabilidade também, né? Das suas ações. Isso é o mais importante. E viver certo, que é Jesus no coração da gente, os ensinamentos de Jesus. Então, aqui nós temos estudo, todos temos segunda, temos quinta-feira as palestras com as mulherzinhas da sexta, aqui é muito maravilhoso. Elva faz a palestra do Evangelho também. E temos na terça-feira, está fazendo sábado, agora nós estamos fazendo o livro, as obras de André Luiz, já estamos no nosso lar, com a Lívia, muito bom também. Então, estudo nós temos muito para esclarecer e para a gente aprender, tá? A casa está aberta para todos, então a gente convida a todos a estudar, viu? Porque é só estudando que a gente vai aprender e vai melhorar, né? Só com o estudo e também com a prática. Tem que estudar e praticar, né? Ó, muito bom demais essa palestra, viu? Foi um alerta para nós. A gente sempre tem que estar sendo alertado, né? Porque a nossa consciência, às vezes você se conhecendo, às vezes faz uma coisa errada e essa consciência já cobra. Então você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou estudando isso, aprendendo isso, por que eu estou fazendo? Então isso é importante, tá? Então vamos agora para o nosso passo. Vamos neste momento concentrar em Jesus, a serenar os nossos corações, a nossa mente e concentrar nesses ensinamentos desta manhã, dessa palestra maravilhosa. Tem muito ensinamento que a gente precisa trabalhar. Que Jesus nos ampare, nos proteja, dê força e equilíbrio para que possamos continuar a nossa jornada de fé e de amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz com Jesus em nossos corações.